Toda adaptação de livro para os cinemas tem lá suas diferenças e muitas vezes algumas coisas que acontecem no livro são até cortadas do filme. Alguns fãs ficam loucos com isso. Você já se ligou nas diferenças entre o filme e o livro de Harry Potter e a Pedra Filosofal? Olha que tem bastante coisa diferente, hein? Vamos falar sobre isso agora. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui e vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. O livro Harry Potter e a Pedra Filosofal foi publicado no Reino Unido pela editora Bloomsbury em 26 de junho de 1997 e foi um sucesso logo de cara. A obra já vendeu mais de 107 milhões de cópias no mundo todo e está na lista dos livros mais vendidos de todos os tempos. O sucesso foi tanto que apenas 2 anos depois do lançamento do livro, a J.K. Rowling já tinha vendido os direitos cinematográficos dele dos próximos 3 livros da série para Warner Bros. Ou seja, além de Pedra Filosofal, a Warner já queria ter garantido os direitos de produzir A Câmara Secreta, O Prisioneiro de Azkaban e O Cálice de Fogo. Os livros não tinham nem sequer sido iniciados ainda, mas eu acho que a galera da Warner já imaginava o sucesso gigantesco que a saga seria. A adaptação de Harry Potter e a Pedra Filosofal chegou aos cinemas no dia 16 de novembro de 2001 no Reino Unido e nos Estados Unidos e no dia 23 de novembro no Brasil, e eu nem preciso mencionar o sucesso que foi, né? O longa teve um orçamento de aproximadamente 125 milhões de dólares para ser produzido e rendeu uma bilheteria de mais ou menos 975 milhões de dólares. De todos os filmes de Harry Potter, eu acho que Pedra Filosofal e Câmara Secreta são os mais fiéis aos seus respectivos livros. Mas assim, também não dá para colocar todo o conteúdo de um livro dentro de um filme, né? Seria um tempo de tela absurdo e completamente inviável. Além disso, o nome já diz, né, gente? É uma adaptação. Então, adaptações e mudanças vão acontecer. Isso já é de se esperar. Muita coisa do livro não precisa ser colocada no filme por não fazer nenhuma diferença para a história. E algumas outras coisas precisam mesmo ser modificadas para se adaptarem ao cinema e causar um maior impacto ao público. O ruim mesmo é quando eles tiram alguma coisa importante para a compreensão total da trama. Aí nós temos um problema sério. Isso pra mim é característico de adaptações não tão boas. Afinal, eu acho que o mínimo que uma adaptação precisa oferecer é a possibilidade das pessoas que estão assistindo compreenderem o principal da história, senão a coisa fica complicada, né? Agora, o que acontece também é que às vezes uma parte ou partes que a gente gosta muito do livro e que adoraria ver como ficaria no filme acabam sendo completamente ignoradas pela adaptação ou modificadas para um jeito que a gente acaba não curtindo muito. Mas isso faz parte, né? Acontece mesmo, não tem como. Pelo menos isso não fere a integridade da história, não atrapalha na compreensão da trama. Mas assim, as adaptações de Harry Potter são muito boas, algumas têm umas falhas aqui ou ali, mas isso também é normal, né? De modo geral, os filmes de Harry Potter são boas adaptações. Eu, pelo menos, sou apaixonado por todos eles, mas eu sou suspeito para falar, né? Mas o assunto principal aqui é identificar algumas diferenças entre o filme e o livro de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então eu separei aqui 10 diferenças e vamos ver se vocês já tinham notado algumas delas. Bora lá? Número 1, o início da história. No filme, a história começa com Dumbledore chegando na Rua dos Alfeneiros e se deparando com Minerva McGonagall em sua forma de gato. A bruxa retorna para sua forma humana e começa a conversar com Dumbledore sobre um boato que estava rolando ali entre os bruxos. Porém, essa conversa é tão superficial que eles nem sequer falam que boato era aquele. McGonagall apenas pergunta sobre um menino e Dumbledore diz que Hagrid estava trazendo ele. Quando Hagrid chega na Rua dos Alfeneiros com o pequeno Harry, Dumbledore deixa ele na porta dos Dursley, incluindo uma carta explicando tudo o que tinha acontecido para a família. E aí ele diz, boa sorte, Harry Potter. E aí nós temos aquela abertura toda bonitona, né? Harry Potter e a Pedra Filosofal. No livro isso tudo acontece, mas o diálogo entre Dumbledore e McGonagall é muito maior e mais detalhado. McGonagall fala abertamente sobre os boatos que corriam, dizendo que Voldemort tinha ido até Godric's Hollow, na casa dos Potter, e tinha matado Lilian e Tiago.
e que tinha desaparecido após tentar matar o pequeno bebê Harry e não conseguir. McGonagall parecia não querer acreditar nos boatos até que Dumbledore confirmasse que eles eram mesmo verdadeiros. Depois que Dumbledore finalmente confirma que os boatos que corriam eram mesmo verdadeiros, McGonagall fica extremamente consternada por saber que Lily e Tiago Potter tinham morrido, o que mostra que ela tinha um carinho muito especial pelo casal, e eu acho isso muito legal de saber, né? Pena que isso não é mostrado lá no filme. Agora, a maior diferença mesmo é que no livro a história não começa com Dumbledore chegando na Rua dos Alfeneiros. Ela começa com os Dursley. Isso mesmo, o livro começa introduzindo a família Dursley e logo no início a gente já fica conhecendo o tio Walter, tia Petúnia e o bebezinho Duda, e só depois é que a história se desenrola até Dumbledore, McGonagall e Hagrid com o bebezinho Harry. 2 no casebre sobre o rochedo. Depois que Harry começa a receber as milhares de cartas de Hogwarts, o tio Walter decide que já não dava mais para ficar em casa e que eles precisavam se esconder por um tempo para tentar impedir que Harry recebesse o contato dos bruxos. No filme, depois que Harry recebe aquela chuva de cartas, eles rapidamente vão para um casebre sobre um rochedo no meio do mar, literalmente no meio do nada. E aí, no meio da noite, Hagrid invade o casebre na maior naturalidade do mundo e cumprimenta Duda, achando que ele era Harry. E aí a cena vai, se desenrola, até que o Hagrid revela a verdade sobre os pais de Harry e sobre ele ser um bruxo. A cena termina com Hagrid e Harry saindo do casebre no meio da noite mesmo. E na próxima cena, eles já estão em Londres, próximo do Beco Diagonal. No livro essa parte é bem diferente. Primeiro que Harry e a família Dursley não vão diretamente para o casebre. Eles viajam bastante tempo de carro e aí eles param primeiro num hotel de aspecto sombrio que tinha quartos com lençóis que cheiravam a mofo. Inclusive, quando eles estão tomando café da manhã no hotel, a proprietária do lugar chega até perguntar para eles quem que era o Sr. H. Potter, porque ela tinha umas 100 cartas para ele na recepção. Obviamente que eram mais cartas de Hogwarts endereçadas a Harry. Depois deles finalmente chegarem no casebre, assim como no filme, Hagrid invade o lugar com muita naturalidade, porém ele reconhece Harry logo de cara, dizendo que ele era muito parecido com o pai dele, mas que tinha os olhos da mãe. A partir daí, Hagrid revela toda a verdade sobre a origem do garoto, só que diferentemente do filme, eles não saem do casebre no meio da noite. Eles passam a noite ali e partem para Londres no dia seguinte, saindo do casebre sobre o rochedo em um barco que foi encantado pelo Hagrid para navegar mais rápido. 3. O momento em que Harry descobre sobre Voldemort. É o Hagrid que conta para o Harry que Voldemort tinha matado os pais dele e que também tinha tentado matar o garoto naquela mesma noite, e que Harry tinha sido o único a sobreviver a uma maldição lançada pelo Bruxo das Trevas. No livro, Hagrid conta isso antes deles irem para o Beco Diagonal, quando eles ainda estão no casebre sobre o rochedo, onde os Dursley estavam tentando se esconder para evitar que Harry recebesse mais cartas de Hogwarts. E claro, nesse momento, Hagrid também nos dá um pouquinho mais de detalhes sobre como tinha sido a primeira guerra bruxa, mais detalhes do que o que vemos no filme. 4. O primeiro encontro de Harry Potter e Draco Malfoy. No filme, Harry encontra o Draco em Hogwarts enquanto os alunos novos estão esperando pela professora McGonagall. Os alunos iam ser conduzidos por ela até o salão principal para a cerimônia de seleção das casas. No livro, Harry se encontra com Draco 2 vezes antes de chegar na escola. A primeira vez é no Beco Diagonal, quando Harry está comprando ali o material escolar, e aí ele vai na loja Madame Malkin Roupas para todas as ocasiões para comprar as vestes de Hogwarts. E ali nos fundos da loja, um garoto de rosto pálido e pontudo estava em pé, em cima de um banquinho, enquanto uma bruxa encurtava suas compridas vestes pretas. Essa é a primeira descrição de Draco Malfoy que nós temos no livro. Ali na loja, os garotos conversam um pouco, e pelas coisas que Draco fala, Harry já tem a impressão de que eles não vão ser amigos. O Harry já não vai com a cara do Draco ali mesmo. A segunda vez que Harry encontra Draco é dentro do Expresso de Hogwarts. Malfoy fica sabendo que o famoso Harry Potter está no trem, então ele vai ali com Crabbe e Goyle até a cabine onde Harry e Rony estavam. É nessa hora que Draco diz a famosa frase: "Red hair and a hand-me-down robe. You must be a Weasley." Bem, na verdade, no livro a fala é um pouquinho diferente disso. Draco diz o seguinte: "Meu pai me contou que na família Weasley todos têm cabelos ruivos e sardas e mais filhos do que podem sustentar."
Bicho, Draco era insuportável. É nesse momento que Draco se oferece para ser amigo de Harry, dizendo pro garoto que existem famílias bruxas que são melhores do que outras e que ele poderia ajudar Harry a escolher as famílias que não eram ruins. Depois que Harry rejeita a amizade de Draco, a confusão começa, mas ela rapidamente se encerra com Perebas mordendo o dedo de Goyle e com os três garotos saindo correndo da cabine de Harry e Rony. Imagina isso no filme, galera. Ia ser muito top. 5. Não é Hermione quem conserta os óculos de Harry. No filme, Hermione conserta os óculos quebrados de Harry. No livro, essa parte não existe. E o Harry só vai ter seus óculos consertados em Harry Potter e a Câmara Secreta. Mas quem os conserta usando magia é o Sr. Weasley, e não a Hermione. 6. O primeiro encontro com Fofo, o cão de três cabeças. No filme, Harry, Ron e Hermione estão caminhando pelo castelo, e as escadas por onde eles estão passando ali começam a mudar de posição, e aí eles acabam sendo levados para o corredor do terceiro andar do lado direito, o corredor proibido. Chegando lá, a gata do Filch, Madame Nora, encontra eles e os garotos já sacam que o zelador pode estar por perto, e aí eles começam a correr em direção à primeira porta que eles veem pela frente. E eles entram justamente na sala onde o Fofo está guardando o alçapão de entrada para o esconderijo da Pedra Filosofal. No livro as coisas acontecem de forma bem diferente. Tudo começa quando Draco Malfoy desafia Harry para um duelo de bruxos à meia-noite na sala de troféus. Quando Harry e Rony estavam quase saindo do salão comunal da Grifinória, Hermione, que ainda não era amiga deles, tenta impedir os garotos de saírem tarde da noite para irem para um duelo. Os garotos não dão ouvidos a ela, obviamente, e saem pela abertura do retrato da mulher gorda. Hermione vai atrás deles, tentando mais uma vez impedir que eles saiam do salão comunal, mas sem sucesso, ela retorna. E aí quando ela chega de frente para a Torre da Grifinória, ela percebe que o retrato da mulher gorda estava vazio. E aí ela fica trancada pro lado de fora. Então ela acaba acompanhando os garotos e no caminho os três encontram Neville Longbottom. Neville tinha quebrado o pulso na aula de voo e por isso ele tinha passado um tempo na ala hospitalar da escola. Quando finalmente ele saiu de lá, ele não conseguiu se lembrar da senha para entrar de volta na Torre da Grifinória e por isso ele ficou horas e horas do lado de fora até pegar no sono, coitado. Portanto, Harry, Rony, Hermione e Neville seguem caminho para a sala de troféus e quando eles chegam lá, acabam descobrindo que Draco, na verdade, tinha armado para que Harry e Rony fossem pegos por Filch, por estarem fora da cama depois do horário. Nesse momento, eles encontram o Pirraça, o Poltergeist, que é o principal mensageiro do caos em Hogwarts. Infelizmente, o personagem foi cortado dos filmes. Mas o fato é que o Pirraça acaba gritando para os 4 ventos que existem alunos fora da cama. E obviamente Filch ouve tudo e corre em busca dos infratores. É nesse momento que Harry, Rony, Hermione e Neville acabam encontrando a sala onde o Fofo está guardando o alçapão. Bem diferente do filme, né? 7. Norberto, o dragão norueguês. Hagrid ganha Norberto de um estranho ainda dentro do ovo, e depois a gente acaba descobrindo que esse estranho era na verdade o professor Quirrell. No filme a gente fica sabendo pelo próprio Hagrid que Dumbledore acaba mandando o dragão para a Romênia para viver com outros animais de sua espécie. No livro, Harry, Ron e Hermione descobrem que Hagrid tinha conseguido um ovo de dragão, e a partir daí os três já entendem que aquele ovo significaria uma série de problemas para o Hagrid. Depois de muito esforço, eles conseguem convencer Hagrid a mandar Norberto para o irmão de Rony, Carlinhos, que trabalhava com dragões na Romênia. Carlinhos escreve para Rony dizendo que seria melhor os garotos entregarem o filhote de dragão para um grupo de amigos que estavam indo visitar ele na Romênia. Os amigos de Carlinhos iriam de vassoura até a alta torre de astronomia por volta da meia-noite. Nesse meio tempo, Rony é mordido por Norberto enquanto ajudava Hagrid a cuidar do bicho, e por causa disso ele acaba indo parar na ala hospitalar, porque o ferimento tinha ficado muito feio e inchado. Então Harry e Hermione, sem o Rony, vão para a torre de astronomia usando a capa da invisibilidade perto da meia-noite para levar Norberto até os amigos de Carlinhos. Mais tarde, em Relíquias da Morte, a gente acaba descobrindo por Carlinhos que Norberto, na verdade, era Norberta. Era um dragão fêmea. 8. Rony não cumpre detenção na Floresta Proibida. No filme, Harry, Hermione e Rony recebem detenção porque Draco Malfoy conta para a professora McGonagall que os três estavam na cabana do Hagrid fora do horário permitido. No fim das contas, Draco também recebe detenção
porque para dedurar o trio, ele também teve que ficar fora da cama depois do horário. A cara que ele faz ao descobrir que também ia cumprir detenção é impagável. Então os 4 acabam cumprindo detenção com Hagrid na Floresta Proibida, e o que acontece lá vocês já sabem. No livro o que acontece é o seguinte: lembra que eu falei antes que Harry e Hermione foram até a Torre de Astronomia para entregar Norberto aos amigos de Carlinhos, que iam levar o dragão para ele na Romênia? Pois então, no caminho para lá, Harry e Hermione, que estavam cobertos pela capa da invisibilidade, veem Draco sendo apanhado pela professora McGonagall. Malfoy estava tentando apanhar os dois com a boca na botija, mas acabou sendo pego primeiro. Então Harry e Hermione conseguem entregar Norberto para o grupo de amigos de Carlinhos, só que o problema é que na volta eles esquecem a capa da invisibilidade no alto da torre, e aí eles são pegos pelo Filch. Aí eles são levados até a professora McGonagall e levam um baita sermão da professora. Nesse exato momento, Neville aparece do nada, tentando avisar Harry e Hermione que Malfoy estava querendo pegar eles. Por causa disso, Neville também recebe detenção por estar perambulando pela escola altas horas da noite. No fim, Harry, Hermione, Neville e Draco vão juntos para a Floresta Proibida cumprir suas detenções. Então no livro é Neville e não Rony que cumpre detenção na floresta. 9. Firenze não foi o primeiro centauro que Harry conheceu. No filme, Harry conhece apenas um centauro na Floresta Proibida. Ele conhece Firenze após o centauro salvar o garoto de Lord Voldemort, que naquele momento se alimentava de sangue de unicórnio na floresta. No livro, durante a detenção na floresta, Harry conhece primeiro os centauros Ronan e Agouro, e só depois é que ele conhece Firenze após o centauro salvá-lo de Voldemort. 10. Os feitiços de proteção à Pedra Filosofal. No filme, depois que Harry, Ron e Hermione passam pelo Cão de 3 Cabeças, o Fofo, eles precisam passar também por mais 4 feitiços e testes para encontrarem a Pedra Filosofal. O Visgo do Diabo, as Chaves Aladas, o jogo de xadrez e um feitiço genial de Dumbledore que fazia com que a pedra só fosse encontrada por alguém que não tinha a intenção de usá-la. No livro eles precisam enfrentar alguns outros desafios além desses. Alguns professores de Hogwarts haviam preparado pessoalmente feitiços e testes para o caso de alguém tentar roubar a pedra. A professora Sprout preparou o Visgo do Diabo, Flitwick encantou as Chaves Aladas, McGonagall transfigurou as peças de xadrez para que tivessem vida, Quirrell colocou um trasgo para ser uma das proteções e Snape havia preparado uma charada onde apenas uma de 7 garrafas continha a poção que faria a pessoa passar em segurança para a Sala da Pedra Filosofal. E por fim, ainda tinha o feitiço genial de Dumbledore. O desafio era muito maior no livro, não é não? Desafio gigantesco também é fazer um canal crescer no YouTube, e vocês podem me ajudar a vencer esse desafio deixando o like de vocês e ativando o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Dá essa força aí, galera, ajuda aí. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, é muito simples, basta clicar nesse botão aqui e pronto, você já se torna um inscrito aqui do Wizarding Bruno. A gente se vê no próximo vídeo e até lá, não cutuquem um dragão adormecido. Tamo junto, galera, fui!